O que aconteceu? Nabucodonosor, né, o rei do maior império da época, teve um sonho. E ele ficou muito abalado com aquele sonho, ele ficou muito incomodado, e ele resolveu convocar todos os sábios do seu reino, todos os intérpretes, todos os especialistas em sonhos, para virem à presença dele. E quando chegaram na presença dele, o que ele fez? Ele falou com eles assim: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me digam a interpretação. O pessoal assustou, né? Aí eles falaram: não, rei, mas fala para a gente que o senhor sonhou, porque o senhor falando, a gente vai dar a interpretação, porque é impossível, né, que alguém dentre os homens possa fazer isso, saber o que alguém sonhou. Lá na cama dele, o que ele sonhou? Isso é impossível. Mas o rei manteve: olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. E vocês e a família de vocês vão morrer porque vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo me enrolar. Porque eu quero que vocês façam isso. E aquilo causou um alvoroço tremendo dentro do reino, né? Os sábios, os entendidos, né, os especialistas, ficaram sem saber o que fazer diante dessa exigência do rei. E a gente fica pensando, né, como é que um sonho, né, de um poderoso pode causar tanto problema, tanta dificuldade. E o que um exemplo que a gente tem aqui, né, que serve para todas as épocas, né, os poderosos desse mundo e mesmo a gente, né, quando temos um problema, nós buscamos os especialistas. Você já viu, né, que quando acontece uma catástrofe, né, quando acontece um problema sério, você liga a televisão e tem lá um especialista naquilo ali, dando a sua opinião, a sua explicação, é assim, tal. Você vê isso, por exemplo, na questão do aquecimento global, né? Os especialistas vão lá na televisão e dizem: ó, não está chovendo aqui no Sudeste, né, o inverno mais quente da história, é porque não chega a frente fria, é porque tem lá no El Ninho, por causa disso, por causa daquilo. Então nós temos especialistas em tudo. E a tendência é buscar esses especialistas. Nunca é buscar a Deus. Você já viu um dia, qualquer um explicando aí esses fenômenos, né, buscando a direção de Deus? Alguém chegando lá e dizendo: olha, na palavra de Deus, na Bíblia está escrito isso, e a explicação é essa. Não, ninguém faz isso. E vão buscar no ser humano a explicação, e não no Deus que dirige todas as coisas. Então nós continuamos agindo igualzinho Nabucodonosor. Apesar de tantos milênios terem passados, a verdade é que nós não buscamos a Deus nesses momentos. Buscam na ciência a explicação para todas as coisas, o que está acontecendo, é isso, é aquilo, mas raramente alguém se põe em oração a buscar de Deus qual é a resposta. Raramente. Por quê? Porque o mundo hoje está separando. A igreja já não tem mais, e Deus já não tem mais atuação dentro da sociedade. A religião cada vez mais está se tornando uma questão de foro íntimo. Você pode ter a sua religião, você pode crer em algum Deus, desde que você não exponha isso, desde que isso não interfira na sua vida pessoal, desde que não interfira nos seus negócios, na política. Então, é a mesma situação. E nós vamos caminhando cada vez mais para isso, para um mundo onde a religião vai se tornando uma coisa pessoal, particular. Você não pode viver a sua fé dentro das esferas públicas. A gente tem visto acontecer demais, cada vez mais está caminhando nesse sentido. Por quê? Porque sempre aparece um especialista para dar a sua opinião. Deus não tem nada a ver. A igreja é uma coisa, a fé é uma coisa, a política é outra coisa, os negócios são outra coisa. Deus não interfere nessas coisas. Então, isso que nós estamos vivendo nos nossos dias, né, a situação que
Nabucodonosor também estava vivendo. O rei tinha um problema. Os governantes do mundo hoje têm problemas terríveis. É o terrorismo. O que nós vamos fazer com isso? De onde surgiu? Por que está acontecendo tudo isso? A questão do aquecimento global, que eu já falei. A questão dos refugiados. Nunca na história, né, nós tivemos tantos refugiados. Todos os dias você tem notícias de pessoas morrendo no mar Mediterrâneo, morrendo lá na tentativa da travessia. Não sei quem viu uma fotografia essa semana de uma criancinha dentro de uma mala, na revista Veja. O pai, essa menina está toda machucada, com as mãozinhas toda queimada, parecendo até a Rose, assim, dentro de uma mala. O pai está fugindo com ela da Síria, porque a arma química deformou a menina toda. E ele já percorreu 2.000 quilômetros carregando aquela menina para poder entrar na Europa, tentando refúgio. Qual a explicação? Alguém de nós, alguém no mundo parou para orar, para buscar de Deus? Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? O que o Senhor está falando com o mundo? A gente de vez em quando faz esse questionamento, mas nós, como povo de Deus, a igreja no mundo, será que a gente tem orado, procurado saber? Ou temos apenas ouvido as explicações dos especialistas, estão falando que está acontecendo por isso, aquilo, mas não buscamos a Deus? Aqui nós temos um grande desafio para nós. E aqui nós temos uma grande oportunidade para a igreja. Nós temos aproveitado, como igreja, como povo de Deus sobre a face da terra, essa inquietação que está no mundo, porque, na verdade, os líderes do mundo estão perdidos. Eles não sabem mais o que fazer. O que eles estão fazendo? Estão fazendo muro nas fronteiras dos países, estão tentando achar uma saída. Você vê aquele pessoal tentando atravessar aquele túnel lá debaixo do Canal da Mancha para fugir, e os governantes não sabem o que fazem. É um negócio apavorante. Será que a igreja tem aproveitado esses momentos para dizer que há um Deus no céu, para dizer que há um trono sobre o universo? Ou nós temos tido medo de falar isso, vergonha de falar isso, porque vamos parecer pessoas totalmente fora da realidade? Ou nós temos tentado mostrar o que Deus já revelou na sua palavra? Falando do sermão que eu preguei no domingo passado, a visão do céu. E João vê ali um trono. Há um trono sobre o universo. Essas coisas estão acontecendo não é por acaso, não é apenas pela ação por exemplo, aquecimento global. Até hoje, os cientistas, especialistas, não conseguiram detectar que é a ação do homem que está provocando o aquecimento global. Eles estão numa discussão terrível sobre isso. A Bíblia fala, em Apocalipse, que o sol vai se tornar mais quente. Mas nós temos coragem de falar isso? É revelação de Deus, está revelado. Nós já sabemos o que vai acontecer. Mas quantos de nós, como igreja, como povo de Deus, temos coragem de fazer isso? Então, meus irmãos, aí na lição está dizendo um apelo, dizendo assim: vai, igreja de Cristo, vai em frente como Daniel, anuncia ao mundo o seu conhecimento dos mistérios divinos. A igreja tem conhecimento desses mistérios, já foram revelados. Em meio ao caos, a inquietação dos grandes e pequenos, dos governantes e dos homens sábios, declara ao mundo o que proclamou Daniel diante de Nabucodonosor. Aí no versículo 28, ele diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. É isso que nós temos que proclamar, para sabermos, para darmos as explicações, para chamarmos este mundo ao arrependimento, dizendo que há um Deus no céu, que revela mistérios e governa esse mundo.
E não apenas nos contentarmos em ligar a televisão e ver aquela anúncio do tempo. Você já viu como é que aquele negócio de tempo agora já ocupa um espaço bem grande no noticiário? Tudo tem explicação científica. Mas será que é a explicação científica que fala isso? Porque daqui a pouco começa a despejar chuva aqui na nossa região, né, que está sem chover há tanto tempo, e eles vão dizer que é um outro fenômeno da natureza. Tudo bem, há uma explicação, mas nós vivemos num mundo dominado pelo iluminismo, o mundo do racionalismo. Tudo tem que ser explicado racionalmente pela ciência, senão não é válido. As questões sobrenaturais, as questões de fé, as questões de revelação bíblica são totalmente desprezados pelo nosso mundo. Temos que proclamar isso, que é um Deus do céu. E esse Deus é o Deus que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Não há outro Deus. As pessoas dizem, mas tantas religiões no mundo, será que as pessoas não podem se salvar? Não. Porque só há um Deus no céu que revela os mistérios, e aquele que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Não tem outro. Não tem outro. E é esse Deus que precisa ser adorado, glorificado e exaltado. E cabe à igreja fazer isso. Os mistérios, igual esse sonho. Ninguém no mundo, especialista no mundo, seria capaz de fazer o que Nabucodonosor exigia. Ninguém. E Daniel reconhece, olha, eu não tenho condição. Eu vou buscar a saída em Deus. Você vê que aí no versículo 16 de Daniel 2 diz: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. O que Daniel fez, irmãos? Ele foi orar. Ele foi buscar o seu Deus. Porque Daniel sabia que há um Deus no céu. E nós, diante dessa crise do nosso país, diante dessa situação caótica que nós vivemos nesse mundo, o que nós temos buscado de Deus? Quanto nós temos orado para buscar Deus dar sabedoria? E não é pedir para que Deus te dê uma nova visão, para que de Deus te transporte no céu, já está revelado aqui. É você estudar essa palavra, é você abrir essa palavra, é você ler essa palavra e ler os acontecimentos do mundo à luz dessa palavra. É ela que vai iluminar. Mas quanto nós temos estudado dessa palavra? Qual o nosso interesse em saber aquilo que já foi revelado? Nós queremos, às vezes, uma coisa mística, que apareça um anjo muito bonito e te falar, ó, isso. João já foi lá no céu e já viu para a gente. A palavra de Deus já foi revelada. O que nós queremos mais? Eu falei no domingo, se aparecesse aqui alguém dizendo que tinha ido ao céu e tinha visto isso, aquilo, todo mundo ia ficar arrepiado. Agora, quando João diz, eu fui e vi, e é isso que está lá, a gente não se sente emocionado. Isso não mexe com a gente. Isso não nos desafia. Mas essa revelação que está aqui é a revelação verdadeira. Então, irmãos, essa é uma hora de a gente orar. Os governantes do mundo estão perdidos igual Nabucodonosor. A igreja que tem que dar uma resposta. Como Daniel, como a igreja ali, deu a resposta. A situação da Babilônia naquele momento era desesperadora. O rei mais poderoso da terra estava sem saber o que fazer. Nem os seus conselheiros, nem os especialistas sabiam explicar. Não é essa a situação que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo? Não é essa? Igualzinha. Aí, Daniel foi usar bem o seu tempo, né? Eu estava pensando aqui, nesses dias que a gente está vivendo, né?
o que acontece? A igreja tem congressos e seminários e eventos e conferências para tudo. Vamos plantar a igreja. Aí vamos fazer uma conferência sobre plantação de igreja. O pastor Jefferson vai lá, né? Vamos fazer uma conferência para saber como vamos dirigir o culto. Vamos fazer um evento para saber como nós vamos orar. Mas não oramos, não estudamos a Bíblia. Queremos plantar a igreja? Muito bem, tem técnicas, tem muito... Mas é oração, é pregação de palavra, é depender de Deus. A igreja está perdendo tempo. Você vê o ano inteiro, chega para a gente aqui, convite para congresso. E mexe com a gente, dá uma vontade doida de ir. Hotel muito bom, comida excelente, pregadores famosos. E aquilo dá uma mexida com a gente que... o conselho sabe disso lá, né? Que a gente de vez em quando está lá com um pedido lá, o conselho, a gente está querendo ir lá, né? Como é que é, pode ajudar. Porque... Mas é assim que está acontecendo. O que Daniel fez? Daniel chamou os companheiros dele e foi o quê? Buscar aquele Deus que está no céu e que revela mistérios. Cara, a gente precisa acordar para isso. A igreja precisa acordar para isso. Porque é isso que nós precisamos fazer. E o que Daniel vai pedir a Deus? Era uma coisa fácil? Vai pedir a Deus que revelasse o impossível. Porque só Nabucodonosor, em toda a face da terra, sabia o que ele tinha sonhado. Ninguém mais. A não ser o Deus que está nos céus e que revela mistérios. Só esses dois. Só esses dois. E Daniel vai pedir que Deus faça isso. Vamos pedir por isso não, isso é impossível. Saber o que o rei sonhou. Não dá para a gente não. Vão morrer mesmo, ou vamos inventar aqui uma coisa, vamos tentar engabelar o rei lá, mas vão morrer porque não tem jeito. Mas eles foram, acreditaram, creram. Falando do sermão, Apocalipse 5, vai falar das taças de ouro que os anciãos apresentam diante do trono e que são as orações dos santos. As orações da igreja governam o mundo. E a gente despreza tanto. Quão difícil é para orar. E eu confesso aos irmãos o meu pecado. Tenho orado muito pouco. Muito pouco. Muito pouco diante da grandiosidade da oração. Muito pouco. Porque naquele momento, e nesse momento que nós estamos vivendo, só tem uma saída. É a saída de cima. Porque todo lado que você correr, é aquele ditado, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então, a única saída é para cima. Não tem jeito. Você vê as pessoas nesse mundo, saindo, tentando fugir dos seus países, tentando chegar em um lugar, tentando sair da fome, da miséria, da perseguição. E a gente tem tido esse privilégio de Deus de receber alguém que está sofrendo isso, né? Porque o que os governantes desse mundo fazem quando eles estão sem saber o que fazer? Eles espalham a morte. São as guerras, o terrorismo, é a solução que eles têm para poder solucionar esse problema. Mas a igreja é chamada para espalhar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Completamente diferente, meus irmãos. Por isso que a igreja não pode se aliar a Estado, a governos. A igreja tem que manter a sua posição de fidelidade, de profetismo. Ela que tem que mostrar o caminho. Ela que tem que mostrar para onde vai sair. Porque o que os reis vão fazer? O que eles estão fazendo lá? Na Síria, Estado Islâmico, em outros países, em todo lugar, violência. Vão resolver o negócio na força. A igreja do Senhor Jesus sabe que não é por força,
nem por violência, mas é pelo meu espírito. Onde está isso? Na Bíblia, né? Muito bem. Está em Zacarias. Lá uma profecia lá do Antigo Testamento. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. A igreja tem que saber fazer isso. Então a oração, meus irmãos, é um privilégio, mas é uma grande tarefa. Deus nos deu a oração como um talento. Todo aquele que põe esse talento para trabalhar, para ela, entra em um domínio de possibilidades infinitas e é capaz de conseguir o que a mente dos homens sábios e a espada de Arioque não poderiam conseguir juntas. Arioque é aquele que foi designado para o rei para matar os sábios que não conseguissem responder o que o rei queria. Que assombrosas possibilidades e oportunidades se estendem diante daqueles que se dedicam à oração. E com poucos hoje oram em nossas igrejas. Trocamos a oração por qualquer outra atividade. As reuniões menos frequentadas são aquelas onde há mais oração. Temos enterrado o talento da oração. A hora que vivemos no mundo nos chama a desenterrar o talento da oração. Pois somente através do poder da oração é que venceremos a Babilônia e seus demônios e permaneceremos de pé no dia mau. Esse é o grande desafio, meu, que esse estudo traz para nós aqui nessa manhã. Talvez você esteja preocupado com a estátua, né? Nabucodonosor sonhou, saber quem são aqueles reinos, porque geralmente quando a gente estuda, né, profecia, você quer saber, né, dessas coisas assim, mas o mais importante aqui não é isso. Ele vai procurar o rei, depois daquele período de oração, quando Deus mostra a ele, e no versículo 20, 21, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo. É ele quem muda o tempo. Não é o acaso que muda o tempo. E as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vejam bem, irmãos, consciência desse jovem, né? Da sua herança espiritual. Ele agradece pela fé dos seus pais, que os ensinou no caminho do Senhor. Ele caminha ali naquela certeza, naquela fidelidade. Há um rei, há um Deus do céu, que revela os mistérios. Revela o mistério da sua palavra. Ele já nos mostrou, irmãos. Nós, igreja, pense bem nisso. Nós, igreja, que temos a chave da história. Diz aqui que para o crente, até que o mundo não traz tanta surpresa. Não é aquele negócio que pega todo mundo desprevenido, porque nós já sabemos. Basta ver o que diz a palavra de Deus. E o que acontece então? Aí Daniel vai, depois dessa oração, depois de mostrar a sua fé, ele vai procurar o rei, para dizer ao rei o
o rei tinha sonhado. E ele diz, no versículo 28, no versículo 27 ele diz: Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí Daniel vai descrever o sonho. Veja bem, só Deus, como é que ele ia descrever um sonho desse? Por ele mesmo. E ele diz então que Nabucodonosor sonhou, né, com uma grande estátua. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro. Verso 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro, e de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. Você não fica emocionado ao ler essa passagem? Isso não mexe com o seu íntimo, com o seu coração? Porque, irmãos, aqui está uma coisa extraordinária que foi revelada cerca de 400 anos antes. Uma coisa que hoje, quando você lê, você entende. E isso deveria, irmãos, fazer você tremer e temer diante desse Deus. Aumentar a sua fé, o seu compromisso com o Senhor, porque é algo extraordinário, irmãos. O Daniel nunca chamou atenção para ele. Ele nunca disse que era ele. Ao contrário dos grandes luminares dos nossos dias, que chamam sempre a atenção. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu recebi isso. Daniel sempre disse: foi o Deus do céu quem me revelou. O Deus de Israel quem revelou o mistério. E a nossa lição diz: onde falta a humildade, falta o verdadeiro conhecimento das coisas de Deus. Esse é um bom crivo para você julgar algumas coisas. Onde falta a humildade, falta o verdadeiro conhecimento das coisas de Deus. Use esse critério. Deus revela os seus mistérios a seus filhos para que eles os transmitam a outros e salvem vidas. Aquela intervenção de Daniel salvou muitas vidas. E a nossa missão como igreja que recebe a revelação de Deus é salvar vidas através da pregação do Evangelho. É a nossa missão, é o nosso chamado. Deus tem nos dado esse mistério, esse privilégio, não para o nosso engrandecimento. Se Daniel fosse muito orgulhoso, né, vaidoso, egoísta, ele dizia: olha, rei, eu estou livre, eu e meus amigos, agora os outros aí que se virem. Mas não, ele foi lá porque ele sabia que a sua missão era salvar vidas ali. Deus, vejam bem, em sua palavra, tem nos revelado as coisas que hão de vir. E a gente fica vendo tantas pessoas tentando buscar a direção de Deus, a visão do futuro, em certas visões pessoais, quando já estão na palavra, já estão reveladas aqui. Mas qual é o grau do nosso conhecimento da palavra de Deus? Qual é o nosso amor pela palavra de Deus?
sem dúvida, né, uma das grandes batalhas da igreja dos nossos dias é manter a realidade que a Bíblia é a revelação de Deus. Essa é uma grande batalha da igreja. Porque estão tentando desde o início a descaracterizar a Bíblia, a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela precisa ser interpretada assim, assado. Que coisas que Deus disse lá atrás não servem mais para hoje. Que hoje os tempos são outros. E nós precisamos nos modernizar. Mas essa é a grande batalha da igreja. Manter a fidelidade, a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Única regra de fé e prática da igreja. Mas o que acontece? A infidelidade, quando a igreja para de seguir os princípios bíblicos, começa com coisas pequenas. E lá no fim, ela chega na apostasia. Temos visto isso acontecer no nosso mundo. Principalmente nas igrejas do primeiro mundo, onde a crítica, a alta crítica, destruiu a fé na palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus já não tem valor, não tem poder, não tem autoridade sobre a igreja. Então, precisamos entender isso. E, como eu disse, quase já não há surpresa para nós. Para quem que conhece a palavra, as guerras e rumores de guerras, as epidemias, os terremotos, os furacões, ainda nos espantam como seres humanos, mas não nos surpreendem, pois já estão revelados na palavra. Realmente, ficamos, como seres humanos, tocados pelos acontecimentos dos nossos dias. Mas não nos surpreende. Como eu já disse, né? O mundo está ficando mais quente. Esse foi o inverno mais quente da história. Nós estamos passando no mundo inteiro. Nos surpreende? Podemos sentir os efeitos. Podemos sentir os efeitos do calor, né? Mas não surpreende mais. Não nos surpreende mais. Porque a Bíblia está falando sobre isso. Vemos esses dramas das guerras e rumores de guerras. Gente, eu não sei se aconteceu com você, mas quando caiu o muro de Berlim e quando a União Soviética deixou de existir, né, teve um japonês lá nos Estados Unidos que escreveu um livro sobre o fim da história, dizendo que a história tinha acabado. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas eu senti o seguinte: poxa, nós vamos entrar realmente numa era de paz. Porque quem vai brigar com quem? O socialismo perdeu a sua força ideológica. A União Soviética, que era o grande contraponto aos Estados Unidos, perdeu a sua força. O mundo, e aquilo me deu um sentimento assim que o mundo iria entrar numa época de paz. O islamismo ainda não estava no estágio que está hoje, de terrorismo. Aí lembrei daquela passagem, né, de Tessalonicenses, né, que quando disserem paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. E aquilo ficou batendo, né? Como é que vai explicar isso? Paz e segurança. Então as pessoas estão falando, nós vamos entrar numa época de paz e de segurança, o mundo vai ser o lugar mais seguro para ver. De repente o negócio virou de cabeça para baixo, que nós entramos no século XXI, né, no mais alto estágio de desenvolvimento social, tecnológico da história da humanidade. A humanidade vivendo um período absurdo de matança, a quantidade de sangue que tem sido derramado nesses nossos dias, a violência das ruas das nossas cidades, que coisa absurda, gente morrendo aí sem mais nem menos, sem uma mínima das maneiras mais absurdas. As violências dessas guerras
Quanta gente morrendo, fugindo da guerra e morre afogado, ou morre tentando chegar no outro lugar. Quanta gente! Então o mundo deu uma virada, não sei se você já percebeu isso. E o Senhor Jesus disse, né? Haveria o quê? Guerras e rumores de guerras, mas, o que diz lá? Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu não sei se em alguma época do mundo nós já ouvimos falar de tanta guerra e rumores de guerra. Porque hoje as notícias se espalham, né? Antes a gente não tinha conhecimento, né? Mas a palavra é muito clara, quando ouvirem. Quando vocês ouvirem falar. Então, lá em Lucas também diz, Jesus disse, olha, quando vocês virem acontecer essas coisas, o que a gente deve fazer? Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Gente, isso é um alerta para a gente como igreja. E nós estamos aí sentados, cegados, salvos, como se tudo estivesse distante. Está aqui, os sinais estão aí, você não está vendo? Oração, pedir discernimento ao Senhor. Aí Jesus vai descrever ali no capítulo 24 de Mateus algumas coisas bem terríveis, né? Apostasia, o amor se esfriando, as pessoas zombando de Deus, deixando de seguir ao Senhor. Não esperamos um mundo de paz e segurança, criado pelo saber e a capacidade humana. Nós sabemos que a morte não é o fim da existência, pois haverá uma ressurreição dos mortos, ou para a vida, ou para a condenação eterna. E é nessa fé que nós vivemos, é nessa certeza que nós vivemos. A redenção que Deus nos dá, nos tem dado, a revelação que Deus nos tem dado em sua palavra, é para ser compartilhada com aqueles que não receberam, para o nosso bem e o bem deles. Aquilo que eu falei agora há pouco, né, sobre as cruzes lá na China, né, e nos Estados Unidos está muito forte. É uma campanha muito grande para que a religião seja trancada dentro de um espaço físico, que não haja manifestação nenhuma pública da fé. E nós temos pecado nisso aqui no nosso país, porque nós temos muitas vezes trazido a nossa fé e o cristianismo para uma questão muito pessoal, muito intimista, né, das nossas orações, revelações, né, da nossa vida mística, quando na verdade a nossa fé precisa salgar o mundo, precisa fazer diferença lá fora. Por que estão querendo tirar todas essas marcas do cristianismo? Porque a cruz, por que há tanto ódio pela cruz? Por quê? Porque a cruz revela ao mundo que ele está perdido eternamente. Revela ao mundo que ele é pecador. E o mundo não quer saber disso. Então tira a cruz, esconde. Não estou vendo, não me incomoda, né? É isso que está acontecendo. Então o Senhor Jesus nos chama para isso. O texto bíblico, aqui nos versos, esse texto que nós lemos do verso 36 até o verso 45, revela claramente o significado do sonho. Muitas têm sido as interpretações sobre que reinos seriam estes representados pela grande estátua. Então, o que eu falei, muitas vezes a gente se concentra em saber quem são esses reinos. E muitas têm sido as interpretações. O fato é que a estátua representa todos os impérios criados pelo ser humano, com seu poder, seu brilho e fraquezas. Aquela estátua está representando os impérios humanos.
O Daniel não explica com detalhes que metal representa que império futuro. No capítulo 7 de Daniel, a história é repetida. E animais representam os reinos que virão antes da consumação do reino na segunda vinda de Jesus. Então aqui, né, vamos dizer, dependendo da linha teológica, escatológica, vão chegar a interpretações diferentes. Aqueles que acham que o reino de Jesus é futuro, que ele vai ser inaugurado lá depois da primeira vinda de Jesus, e vai ter 1000 anos, né, Jesus governando sobre o mundo, depois Jesus volta novamente lá no final, eles vão interpretar essa estátua de uma maneira. Mas aqui está falando dos reinos que viriam antes. Por que antes? Porque o sonho não para na estátua. O que acontece com aquela estátua? O que acontece? Mas que pedra é essa? De onde que ela surgiu? Lembra do sonho? Veja o versículo 34. Quando o rei estava olhando aquela estátua, admirado, tomado assim de espanto, olhando aquela estátua, de repente, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Gente, se você ler essa passagem, isso não te arrepia, isso não mexe com você, você está precisando de uma sacudida na sua fé, porque é algo extraordinário. A estátua, ela é feita por mãos humanas. Os impérios humanos são constituídos pela força do ser humano, pelo poder das armas, pela quantidade de morte que produz. Mas essa pedra, ela entra na história sem auxílio de ser humano nenhum. Ela é cortada sem auxílio de mãos. Isso te lembra alguma coisa? O quê? Mais uma pessoa. Pode falar alto. Jesus. O que Jesus veio fazer? Ele veio buscar e salvar o perdido, ele vem implantar o reino de Deus. Jesus nasceu sem intervenção humana, gerado pelo Espírito Santo. E aqui a gente fala que é a primeira vinda de Cristo, porque aquela questão da visão escatológica. Para aqueles que defendem que o reino virá só depois, que Jesus hoje é um rei exilado, que quem está mandando aí é Satanás, vai ter uma interpretação. Mas aqui, quando você entende que Daniel, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, e ele fala dos últimos dias, aquilo que vai acontecer nos últimos dias, para ele, como judeu, eram os últimos dias do judaísmo. Porque viria um reino, o Messias viria. E os últimos dias começarão. Os últimos dias são os nossos dias. São os dias do reino de Deus espalhado em todo o mundo. Nós vivemos os últimos dias. E esses últimos dias serão intensificados nos tempos do fim. Então, essa pedra, ela entra no mundo e faz o quê? Destrói todos os impérios humanos, destrói todos os sonhos maiores da humanidade, destrói todo o orgulho do ser humano, a cabeça de ouro, o peito de pátria é destruído, esmiuçado, é levado pelo vento, e diz sobre o reino, mas a pedra, verso 35, que feriu a estátua,
se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Glória a Deus. Esse é o reino de Deus, é o reino que você faz parte. Os reinos que essas estátuas representavam desapareceram na história. Babilônia, cadê a Babilônia? Império Romano, o Império Grego, o Império Medo-Persa, que são representados aqui nessa estátua, desapareceram da história. Não tem mais vestígio. Mais recentemente, o Império Britânico, sob o qual o sol não se punha, desapareceu. O Império Soviético desapareceu. E outros impérios estão desaparecendo e vão desaparecer. Mas um reino encheu toda a terra. Aquela pedra, que começou tão pequena. Você se lembra lá no Pentecoste, eram 120. Hoje está em todo mundo. Hoje você e eu estamos neste reino. Este reino subsiste para sempre. Ele foi iniciado, inaugurado na primeira vinda de Jesus e será consumado na segunda. O reino de Jesus está presente. Jesus é um rei que está reinando. Ele é um rei que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso mundo não está entregue ao diabo. O nosso mundo não está entregue ao acaso. Mas há um Deus sentado no trono, governando todas as coisas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque hoje nós temos a perspectiva da história. Quando Daniel fez essa profecia, ninguém sabia de nada. Mas agora nós temos 2.400, 2.300 anos que isso foi registrado. E você olha para a história e você vê o cristianismo hoje, o nome de Jesus, sendo adorado em todas as tribos, línguas, povos e nações do mundo. Você vê o reino de Cristo se espalhado por toda a face da terra. E um dia ele será consumado na sua plenitude, quando o Rei dos Reis aparecer em glória, para consumar o seu reino. E uma das coisas mais extraordinárias que eu acho, meus irmãos, é que nós, igreja, estamos reinando com Jesus. Efésios 2, verso 8 diz isso. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 1, nos versículos 20 e pouco, ele já tinha falado que Jesus está assentado nos lugares celestiais. E nós estamos assentados com ele aí. E como nós governamos a terra? Como nós participamos desse reinado do Senhor? Olha, quando nós nos reunimos em adoração, gente. Por isso o culto a Deus é extremamente importante. Porque quando a igreja se reúne, nesse mundo de trevas, ela está testemunhando, olha, tem um rei reinando. Há um reino que invadiu esse mundo. E nós somos, por isso a adoração a esse, ao que está sentado no trono é de extrema importância. Porque significa que nós estamos reinando. Quando nós fazemos as nossas orações, nos nossos cultos ou individualmente, nós estamos reinando porque as orações mudam as circunstâncias. Que coisa maravilhosa. E a gente despreza. Culto. De qualquer jeito, de qualquer maneira, na hora que eu quero, na hora que eu posso. Não. É um momento que a igreja está reinando, exercendo o seu reinado com o Senhor, porque o Senhor está sendo glorificado. O seu nome está sendo pregado, exaltado. A igreja está reinando. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nem sabia. Ele sabia que essa pedra encheu o mundo, né? Ele sabia que era o Messias. Isso ele sabia, como um bom judeu, como alguém que sabia das profecias, ele sabia que seria o reino do Messias. Mas ele não sabia como ele iria aparecer na história, né?
E então, quando esse reino entra no mundo, gente, ele julga todos os impérios. O cristianismo está sendo perseguido em todo o mundo, isso não é por acaso. Porque os reinos deste mundo estão reagindo contra a presença da igreja, do reino de Deus. Perderam terreno. Você imaginar que o cristianismo, né, era aquela pedra tão pequena lá no início, 120, hoje está a pessoa de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele avançou sobre o mundo. E o mundo agora quer reagir, sempre reagiu. Mas agora, né, a Bíblia diz que Satanás foi solto e veio para a terra com toda a ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que há o ataque à igreja. A igreja é perseguida. Por quê? A ira de Satanás se torna cada vez maior contra o povo de Deus. Então não devemos nos assustar com os irmãos que estão sendo perseguidos. Devemos orar por eles, pedir a misericórdia de Deus e principalmente devemos orar por nós, meus irmãos. Temos campanha de oração pela igreja perseguida. Eu quero criar aqui uma campanha de oração pela igreja não perseguida. Porque essa está precisando de oração. Aqueles irmãos estão testemunhando e morrendo pela sua fé. E nós? Quando a coisa chegar para o nosso lado? Nós vamos manter a fé? Nós vamos acreditar que é um reino que está aí nesse mundo? Ou vamos achar que Satanás venceu a batalha? O que Daniel proclama é que a principal causa, veja bem isso, que a principal causa dos grandes eventos da história, da queda dos impérios, dos cataclismas, não se acha nas falhas morais, ou seja, nos pés de barro, que marcam toda a história humana, nem nos fatores sociais, políticos ou econômicos, mas a principal causa dos grandes eventos históricos acha-se aonde? No progresso do reino invisível de Cristo, que vem entrando com força em nosso mundo presente, vindo de fora deste mundo, com efeitos poderosos e mesmo devastadores sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. A principal causa de tudo que está acontecendo é a igreja, é o reino. Jesus governa esse reino em função da sua igreja, do seu povo. A história do mundo não gira em torno dos grandes impérios, porque eles desapareceram, a maioria deles. Mas o dia que a igreja, que o Senhor Jesus voltar, e a igreja se encontrar com ele, a história acaba. Não há mais história. Ela acaba porque a história, ela existe em função da igreja, do reino de Deus. Pensa bem, gente. Acorda. Acorda para a dimensão do reino, de fazermos parte desse reino, de termos sido eleitos pelo Senhor e sermos parte desse reino. Isso deveria nos dar uma gana, uma vontade de adorar a Deus, de participar das orações, dos louvores, de ouvir a palavra do Senhor. Deveria nos motivar, porque nós estamos nisso, fazendo isso. Nós estamos reinando, expandindo o reino, levando o reino além das suas fronteiras. Privilégio nós temos. Que coisa maravilhosa podemos desfrutar, meus irmãos. E a gente fica tão indiferente. Mas o que está sendo revelado aqui nesse texto de Daniel é isso. Há um rei, há um Deus no céu que revela os mistérios do homem. O que Nabucodonosor vira no sonho e que Daniel mostrou na interpretação foi realmente o reino de Deus interferindo nos assuntos deste mundo, com um poder irresistível e sempre crescente, esmagando e aniquilando tudo que procura impedir o seu progresso. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. Este reino jamais passará. Aí Apocalipse, né,
aquele texto que deu origem aos aleluias de Handel, né? Vai dizer justamente isso. E o reino deste mundo passou a ser do nosso Deus e do seu Cristo. E ele reinará para sempre, sempre, sempre. Aí entra o coro de aleluias, né? É isso. Este reino está aí expandindo por todo mundo e nós somos parte desse reino e temos o privilégio de levá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Para Daniel e para nós, o mais importante não é definir com exatidão quais são os impérios que virão, mas fixar na mente de Nabucodonosor e do ser humano em geral, a certeza da vinda e do triunfo do reino de Deus. A estátua pode ser o que for, representar os reinos que representar, ela sempre será destruída pelo reino de Deus. Você vê na União Soviética, você vê na China, né, com a entrada do comunismo, onde o cristianismo foi proibido, a religião foi proibida, onde o ateísmo foi ensinado das crianças desde pequena, e hoje você vê nesse país uma igreja vibrante, uma igreja que tem coragem de fazer o que a igreja chinesa está fazendo, porque o reino de Deus derruba todos os impérios. O Império Soviético já acabou. A China, como país, na sua ideologia, ainda resiste. Mas ela está sendo minada. Está sendo minada pelo reino de Deus que está se expandindo ali dentro. Nessa cidade onde estão tirando as cruzes lá agora, uma cidade grande, como toda cidade na China, né? Ela tem 1 milhão de protestantes e 300 mil católicos. É muita gente comprometida ali com o reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, essa é a mensagem que devemos proclamar ao mundo inseguro, cheios de sonhos intranquilos e soberbos. O Novo Testamento descreve Jesus como a pedra de tropeço e rocha de ofensa, a pedra angular, que deveria ser a base de todo o empreendimento humano e que, no entanto, tem sido desprezada. Por isso, os impérios humanos têm pés de barro. Essa pedra entrou no mundo em carne e osso, na vinda de Jesus, introduziu o seu reino eterno. Por sua morte, vida e ressurreição. A história da humanidade é a melhor prova que temos da veracidade do cumprimento dessa profecia de Daniel 2. Sejam quais forem os impérios representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, o fato é que eles têm passado vertiginosamente, enquanto a pedra cortada assim aos filhos de mãos, subsistindo a toda a violência com que os impérios humanos tentam destruí-la, permanece até os nossos dias, alcançando todas as partes do mundo, estando instalada nos corações de bilhões de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Há pessoas que ainda não foram conquistadas para este reino eterno. A tarefa é nossa. Vamos lutar pelo reino que subsiste para todo sempre. É o nosso chamado, é o nosso privilégio. Pensa bem, Deus nos amou de uma tal maneira, de uma maneira tão extraordinária, que não apenas nos deu uma salvação eterna, mas nos fez membros do seu reino. E nos constituiu reino de sacerdotes para proclamar as suas virtudes em todo o mundo. Por isso nós permanecemos aqui. Por isso a gente não é salvo e levado direto para o céu. Mas permanecemos aqui para testemunhar desse reino eterno. Permanecemos aqui como um privilégio de podermos proclamar que é um reino eterno, que tem se expandido e jamais passará. Um dia, ele será consumado. Jesus disse que o reino dele não vinha com visível aparência. Ninguém ia dizer, ali está o reino de Deus, lá está o reino de Deus, mas ele vinha dentro dos nossos corações. O reino de Deus está dentro do seu coração, você quer lutar por esse reino, proclamar o seu reino. Tanta gente tem morrido
tem dado a sua vida pelos reinos passageiros deste mundo. Mas eu e você fomos chamados para lutar por um reino eterno. Se morrermos ou vivermos, nós somos do Senhor. Se vivermos ou morrermos, nós somos do Senhor. Essa é a lição que nós temos aqui nesse segundo capítulo de Daniel. Não a estátua, ela não é a mais importante. Ela passará, os reinos deste mundo já passaram. Importante é a oração. Sabemos que há um rei, um Deus no céu que revela mistérios. Sabemos que nós somos parte de um reino eterno, que tem destruído e suplantado todos os reinos deste mundo. Por mais poderosos que eles pareçam no instante, com o passar do tempo eles desaparecem, somem, mas o reino de Deus permanece para sempre. Que privilégio! Que privilégio, irmãos! Que essa palavra de Deus desafie você a valorizar o seu chamado, o reino de Deus, a levar você a buscar o Senhor, a orar com mais intensidade, a adorar o Senhor com mais vigor, a reinar com o Senhor Jesus verdadeiramente. Nós já estamos reinando com Ele. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.